Todos acharam? Amém? Vamos ler. Diz assim, Mateus 13, 44 ao 58. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e o comprou. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia e então assentam-se e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dente. Então perguntou Jesus: vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. Eles lhe disse: por isso, todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como um dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Quando acabou de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes milagrosos? Não é esse o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa deles. Mas Jesus lhe disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Amém? Senhor, nessa noite nós bendizamos o Teu santo nome. Te apresentamos todo esse momento, pois fazemos isso para Ti, Senhor, porque Tu és o nosso Deus e és o nosso Senhor. Te pedimos em nome de Jesus que Tu venha abrir os nossos corações, abrir a nossa mente. Te pedimos, Senhor, também que Tu possa nos instruir, Senhor, da melhor forma nesse lugar. Que o Senhor possa estar trazendo aos nossos corações ensinamentos, que Tu possa fazer com que nós venhamos crescer nessa noite, em nome de Jesus. Assim nós oramos. Amém. Meus irmãos, aqui no capítulo 13 de Mateus, antes, de nós focarmos aqui no capítulo 13, se nós dermos uma olhadinha lá no capítulo 12 de Mateus, se vocês se lembrarem, o que foi pregado aqui no capítulo 12, nós percebemos que havia ali várias rejeições contra Jesus. E uma dessas rejeições era que os líderes religiosos estavam falando que Jesus ele estava ali operando milagres em nome de Satanás. Tem aí um trecho lá do capítulo 12 que fala sobre isso, que ele estava endemoniado e estava ali espantando demônios por Beelzebu. Eles falavam sobre isso para Jesus, os homens da lei. E aqui, depois disso, eles também falavam que eles pediam um sinal para Jesus, para comprovar que de fato Jesus era filho de Deus. E aí Jesus disse que não ia dar sinal nenhum, que o sinal já tinha dado, que era ali, ele cita uma passagem de Jonas. E aí tem também a sua própria família, a própria Maria e os seus irmãos, chegam ali a Cafarnaum e tentam tirar Jesus ali de dentro da sinagoga, dizendo que ele não estava nele, que ele estava falando coisas, que ele estava falando, que ele estava fora de si, insinuando que Jesus estava louco, a sua própria mãe e os seus próprios irmãos. Então aqui a gente vê, várias rejeições contra Jesus. Então, por conta dessas rejeições e mais também outras, que Jesus agora no capítulo 13, ele resolve mudar aqui a estratégia de falar. E agora no capítulo 13 ele vai começar a falar através de parábolas. E como todos vocês já sabem, as parábolas, elas traziam certeza de salvação para alguns, mas
traziam condenação para outros. Aqueles que estavam com o coração aberto, com o coração ali querendo receber algo de Deus, aquilo ali, aquelas parábolas eram entendidas e entrava na sua vida com uma certeza de uma salvação. Mas também trazia, para aqueles que estavam de coração endurecidos, corações fechados, entrava como juízo e condenação. E a gente sabe disso porque o pastor já falou sobre isso aqui, eu também já preguei muito sobre parábolas aqui, e a gente entende um pouquinho dessas parábolas, que ambas, que as parábolas elas serviam para esses dois sentidos, para trazer certeza de salvação para alguns e juízo e condenação para outros. E no capítulo 13, ele vai começar a falar sobre 7 parábolas, como já foi dito aqui também. E aí, dessas 7 parábolas, 2 dessas parábolas fala sobre o crescimento do reino de Deus. E aí, quais são essas parábolas? É a parábola do semeador e a parábola do joio e do trigo. E aí, mais outras 2 parábolas dessas 7 vão falar do reino de Deus a respeito de que ele tem pequenos começos, mas vai expandir o reino na hora certa, E essas parábolas que falam sobre isso é a parábola do grão de mostarda e do fermento. E ele vai falar também sobre o valor do reino de Deus, também através de 2 parábolas, que é justamente as parábolas que nós vamos falar hoje nessa noite, que é a parábola do tesouro escondido e a da pérola de grande valor. E depois, por fim, ele fala sobre uma parábola que vai falar sobre o julgamento, o juízo final no reino dos céus, que é a parábola da rede, que nós também vamos falar hoje. E aí, para finalizar, nós vamos também falar sobre o julgamento, sobre a rejeição de Jesus na cidade que ele nasceu, que no caso aqui era Nazaré. Então, hoje nós vamos trabalhar por partes. Na primeira parte, nós vamos falar sobre 2 parábolas. A parábola do tesouro escondido e a parábola de grande valor. A segunda parte, nós vamos falar sobre a parábola da rede. E a terceira parte, nós vamos falar sobre a rejeição de Jesus na cidade de Nazaré. A primeira parte, nós vamos falar, como eu falei aqui, sobre a parábola do tesouro escondido e também sobre a parábola da pérola de grande valor. Jesus conta a história de um homem que ele cavava um buraco no campo, como a gente acabou de ver. Vamos ler o versículo aqui, versículo 44, vai dizer: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Jesus ele conta essa história citando um homem que cavava um buraco no campo e encontrou ali um tesouro que havia sido escondido. Essa era uma prática considerada comum naquela época de Jesus. E essa prática ela era feita por conta das invasões nas casas antigamente, por conta dos ladrões, Além disso, na antiga Palestina, sempre existia ali um risco de um possível conflito estourar. E aí, quando esses conflitos estouravam, as pessoas, os bandidos, aquelas pessoas que estavam ali envolvidas na época, eles entravam na casa das pessoas para saquear. Portanto, os chefes da família, muitas vezes, enterravam todos os seus bens, ali no seu terreno. E aí eles pegavam tudo que eles tinham de valor. Eu tenho cordão de ouro, eu tenho pulseira de ouro, eu tenho cálice de ouro, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Aí o que eles faziam? Abriam um buraco ali no seu terreno e escondia ali todo o seu tesouro. E aí, mesmo depois que eles fizeram bancos, ainda assim essas pessoas que eram mais antigas, elas não confiavam totalmente em bancos, E até hoje, nos interiores aí do Maranhão, há pessoas que ainda enterram seus bens, enterram tesouros. Quem é a mais velha daqui? Quem aqui já ouviu? Help já levantou a mão ali. Tu já enterrou alguma coisa, Help? Já enterrou algum tesouro para guardar? Não, Cadê Dona Maridete? Dona Socorro, a senhora já ouviu, Dona Socorro, falar sobre isso? Pessoas que enterravam ali os seus tesouros antigamente?
Já ouvi, ó, Dona Socorro já está ali. E isso tem bastante sentido, principalmente no interior do estado, eles fazem muito isso. Eles pegam ali os seus tesouros, as suas riquezas e enterram esses tesouros. E a parábola aqui, ela não esclarece muito bem quem enterrou aquele tesouro ali. E nem mesmo por quanto tempo ele ficou enterrado no campo. O problema dessa prática, que era uma prática muito antiga, mas que ainda é usada aí por pessoas que são antigas, era que muitas vezes o chefe de família, ele enterrava esse tesouro ali e não contava para ninguém. E aí nessa que ele não contava para ninguém, por muitas vezes ele morria e o tesouro ficava escondido. E aí o tesouro ficava perdido no seu campo. E aí depois, esse campo ele poderia ser vendido, e aí o campo ia vendido de geração em geração, e aí do nada as pessoas encontravam ali um tesouro, né, sem esperar encontrar. Então, nesta parábola, o que aparenta estar acontecendo é isso. É que um homem achou um tesouro ali escondido que não era daquele homem ali daquele campo, mas era um tesouro que era de alguém que simplesmente estava ali perdido. Também nós não sabemos a identidade do homem que encontrou esse tesouro. Nem mesmo porque ele estava cavando ali. O homem ele poderia ser uma pessoa que estava ali trabalhando naquele campo, porém também poderia ser um homem que estava arrendando, porque naquele tempo eles arrendavam os campos. As pessoas que não tinham condições de ter um campo, alugavam um campo para plantar ali e ali colher e fazer a sua horta. E aí esse homem poderia estar fazendo isso, mas sabemos apenas que ele estava ali cavando no campo. E a parábola também mostra um fator surpresa, isto é, seja qual fosse o motivo que levara aquele homem a estar cavando ali aquele campo, ele não fazia aquilo ali certamente porque ele estava procurando um tesouro. Ele fazia aquilo ali porque ele estava trabalhando e simplesmente ele encontrou algo inesperado. A parábola, ela nos mostra também a honestidade daquele homem. O homem, ao invés de pegar ali o tesouro e ir embora com o tesouro, não. O que o homem faz? O homem enterrou o tesouro novamente. O homem pega ali tudo que ele tem, de fato, né? E chega ali e compra aquele campo. Ele vai e vende tudo que tem. Se fosse no tempo de hoje, ele vendeu casa, vendeu carro, vendeu moto, né? Mas naquele tempo, eu acredito que ele vendeu carroças, cabeça de gado, suas plantações, se porventura ele tinha, né? Tudo, casa, porque ele tinha encontrado um tesouro. E esse tesouro era muito valioso, a ponto dele vender tudo o que ele tinha para fazer aquilo ali. Então, aparentemente, quando a gente fala sobre isso, né, que ele foi e comprou aquele campo, então a gente também percebe que esse tesouro não era do dono do campo, porque se o dono do campo soubesse que tinha um tesouro ali, ele não ia vender o campo, porque ele dizia, não, esse tesouro é meu, eu não vou vender porque o meu campo está um tesouro lá que foi eu que enterrei. Então ele achou, e aí ele foi lá, pegou o dinheiro dele e falou assim, quero comprar o seu campo. Sabe esse campo aqui que eu estou alugando há muito tempo da sua mão? Hoje eu quero comprar esse campo. E aí ele foi, vendeu o campo. Então isso significa, né, que o tesouro também não era daquele homem que era dono do campo. E aí ele vai, compra todo aquele campo para ele, e o que importa ali não é o campo, mas sim aquele tesouro maravilhoso que está ali enterrado naquele campo. E para adquirir o campo, o homem ele precisou vender tudo o que tinha, mas ele não se importou com isso, pois a alegria em possuir aquele tesouro era maior do que tudo. Gente, que tesouro é esse? O homem vendeu tudo que tinha, ainda vendeu com alegria, porque ele sabia que aquele era o melhor investimento da vida dele. E ele vai e faz isso. Quando nós olhamos, meus irmãos, para essa parábola do tesouro escondido, nós somos chamados a buscar o reino de Deus com todo o nosso coração. E a estar disposto a sacrificar tudo o que temos, tudo que for necessário para termos esse reino, como esse homem fez. Então, que nessa noite nós possamos, meus irmãos, conhecer o valor incomparável desse tesouro que é o reino de Deus. E com alegria, mas simplesmente alegria e compromisso em buscar esse reino. Esse é um reino maravilhoso. Amém? Vamos agora para a próxima parábola.
Ainda na parte 1, a gente falou, né, ainda há pouco dessa parábola, que é a parábola do tesouro escondido. A gente ainda está na parte 1, mas vamos para a parábola de grande valor, da pérola de grande valor. No verso 45. O verso 45 vai dizer assim: o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. Nos dias de Jesus, as pérolas já eram muito procuradas naquele tempo. O valor já era bem conhecido, todo mundo já sabia que a pérola ela era algo muito importante. As pérolas, elas são produzidas nas chamadas ostras pelíferas. É umas ostras que está no fundo do mar, né? Para quem não sabe onde é que a pérola era produzida, ela é produzida dentro daquela ostra. Sabe aquela ostra que o pessoal come na praia? É dentro dessas ostras que elas são produzidas. Mas nessa ostra aqui, pelífera, em resposta a uma irritação que essa ostra tem, ela se sente irritada, um grão de areia pode virar uma pérola. A ostra fica ali no fundo do mar, e aí a areia, quando entra em contato dentro da ostra, essa ostra ela começa a expelir um produto chamado nácar. E esse produto, ele começa a desenvolver uma pequena pérola dentro dessa ostra, que forma, de fato, uma pérola preciosa. Então, ao redor do corpo estranho, né, ao redor da ostra, qualquer corpo estranho que entra ali dentro daquela ostra pode virar ali uma pérola preciosa. Mas geralmente as pérolas de maior valor eram obtidas no Golfo da Pérsia naquele tempo, né? Ou no Oceano Índico. E também as pessoas que procuravam ali por essas pérolas, elas percorriam até a Índia para encontrar boas pérolas, pérolas preciosas, como ele fala aqui. As pérolas mais baratas, elas eram encontradas com facilidade no Mar Vermelho, né, que é um mar muito conhecido biblicamente, mas tudo isso deixa claro que para alguém conseguir uma pérola preciosa, uma pérola valiosa, essa pessoa ela tinha que viajar muito, ela tinha que procurar muito, ela tinha que ir em diversos lugares. O homem da história contada por Jesus, ele estava buscando as melhores pérolas. Não sabemos para onde ele viajou, sabemos apenas que a sua busca foi bem sucedida, porque ele encontrou essa pérola preciosa. Note que o texto diz que esse homem ele busca, não é uma pérola normal, não é uma pérola lá do Mar Vermelho, ele busca uma pérola de grande valor. Ele busca uma pérola preciosa. Isso significa que quando ele encontra essa pérola, ele se surpreende, porque ele nunca tinha visto uma pérola como aquela pérola. Ele estava buscando uma pérola, mas mesmo buscando essa pérola, quando ele olhou para ela, ele disse assim: eu nunca vi nada igual. Essa é a melhor pérola de toda a minha vida. E aí o que esse homem vai e faz? Ele também, assim como o homem que encontrou um tesouro perdido se surpreendeu com aquele tesouro, ele também se surpreendeu com aquela pérola. E olha que ele procurava a pérola, mas só que a pérola era de extremo valor, que ele ficou ali surpreso, assim como o outro homem, né? Na parábola do tesouro escondido, o homem ele não estava procurando o tesouro e foi surpreendido com o tesouro. E nessa aqui, ele procurava e ainda assim ele se surpreendeu com o valor enorme daquela pérola que ele achou. Tal como a parábola anterior, aqui o mercador ele vende tudo que ele tinha. Ele vende tudo que ele tinha, da mesma forma da parábola do tesouro escondido, ele vende tudo que ele tinha para comprar essa pérola preciosa. E quando nós olhamos aqui para essa parábola da pérola de grande valor, nós somos chamados a valorizar, meus irmãos, o reino de Deus acima de todas as outras coisas e a estar disposto a sacrificar tudo que nós temos. Isso aqui é um chamado de Deus para as nossas vidas, para a gente valorizar o reino do Senhor como uma pérola preciosa e também sacrificar, se for possível, tudo que temos. Então, que nessa noite, meus irmãos, nós possamos
dedicar as nossas vidas a buscar diligentemente. Assim como aquele homem procurava essa pérola diligentemente, que nós possamos buscar diligentemente essa pérola preciosa que é o reino de Deus. Amém? E sabendo dessas coisas, nós temos aqui, antes de finalizar essa primeira parte, nós temos aqui algo para concluir essa primeira parte. Ao contemplar aqui essas duas parábolas, nós somos desafiados a algumas coisas. E eu vou dizer aqui para vocês ao que nós somos desafiados a ouvir sobre essas parábolas. Nós somos desafiados a valorizar e a buscar o reino de Deus com todo o nosso coração. E esse desafio é para que você, nessa noite, se faça essa pergunta. Será que de fato nós estamos buscando o reino de Deus como uma pérola preciosa? Será que nós estamos buscando o reino de Deus como um tesouro escondido e achando aquilo ali um tesouro de fato valioso? Somos desafiados a estar dispostos a sacrificar tudo que for necessário para possuí-lo. Será que de fato nós temos sacrificado a nossa vida pelo reino que Deus entregou em nossas mãos? Não responda para mim. Essa pergunta é de vocês. Somos desafiados a estar disposto a reconhecer o valor incomparável desse tesouro que é o reino de Deus. Será que você está aí tendo um estilo de vida do reino, porque a gente ainda não vive no reino, mas tem um estilo de vida do reino? Um dia nós vamos estar no reino, né? Mas será que por você viver esse estilo de vida do reino, você dá o devido valor como de fato um tesouro precioso para esse reino? E o próximo desafio é que nós possamos nos dedicar as nossas vidas a buscar diligentemente esse tesouro, porque isso é algo que nós, ainda que encontramos, nós precisamos a cada dia buscar e colocar em nossos corações que o reino de Deus é algo precioso, é algo valioso. E por fim, somos desafiados a experimentar a alegria de possuir esse reino em nossos corações. Será que nós temos alegria de ter achado esse reino? Será que por muitas vezes nós andamos mais cabisbaixos do que alegres? Nós temos motivos para nos alegrarmos, pois nós encontramos o quê? O reino de Deus. Aqueles homens, o homem que estava no campo e o homem que encontrou a pedra preciosa, eles eram homens que de fato ficaram abismados e também ficaram alegres com aquela conquista, a ponto de vender tudo que tinha. Mas será que a gente tem dado esse devido valor? Será que a gente tem olhado para as nossas vidas aqui, já tendo e conhecendo o reino de Deus? Será que a gente tem se alegrado da forma correta com o reino de Deus? Ou será que todo dia, toda segunda, toda terça, a gente só anda ali cabisbaixo, com um semblante triste? A palavra do Senhor, ela nos encoraja e também nos desafia a fazer isso, a experimentar a alegria de possuir esse reino em nossos corações. O reino de Deus, meus irmãos, é o nosso maior tesouro. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos para a segunda parte. A segunda parte é a parábola da rede. Essa rede aqui não é para vocês dormirem, viu? Aí no culto. Essa rede aqui é para pescar. A parábola da rede vai dizer assim: o reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia e então assentam-se e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim dessa era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Naquela época, já existia ali, né, várias maneiras diferentes de pescar. Para quem já foi pescador aqui, Ninguém nunca pescou aqui, gente, nem com anzolzinho. Help é tudo, criança. Help é tudo. Help é pescadora. Vou nem perguntar como era teu tipo de pesca, Help. Para não alongar a história aqui. Mas naquela época já havia ali várias modalidades ali, né? Várias maneiras diferentes de se pescar. Mas a
a que era mais eficiente era essa daqui, a maneira de arrastão, né, que ele chamava a pesca de arrastão. E aqui o tipo de rede utilizada, e essa rede ela tinha de comprimento mais de 100 metros. Então ela era 2 metros de altura com 100 metros de comprimento. E aí no final dessa rede eles colocavam ali algo para pesar a rede. Pedra, chumbo, né, para que a rede descesse e ficasse lá no fundo do mar e ficasse ali algo assim, meio que de mão aberta dentro do mar. E aí o que acontecia? Esses homens, esses pescadores, eles começavam, né, às vezes eram em 2 barcos essa pesca, ou às vezes era só em um. Então quando era só em um, era aí 6 homens no barco. 2 remavam em 4, jogavam a rede e também puxavam a rede, porque é um serviço muito braçal. E aí os homens, a pior coisa que tem é botar o barco no mar, porque naquele tempo não tinha barco a motor, né? Era barco no remo, então tu ia botar o barco no mar e aí a onda trazia o barco de volta, tu botava o barco no mar e aí tu tinha que quebrar ali as barreiras das ondas, né? Velejando não, remando. Um respondeu aqui, um é pescador aqui, história de pescador aqui já. E aí eles estavam remando, né? Até que passa ali das ondas, e aí quando passa das ondas eles começam a lançar a rede. E como é que eles fazem? Eles começam na praia. A rede ela fica presa na praia. E aí eles vão fazendo a meia-lua assim na praia. Toda a praia. Faz assim a meia-lua até dar os 100 metros de rede. E aí depois que essa meia-lua já está feita e tem a ponta de um lado e a ponta do outro, o que eles fazem? Eles puxam a rede. E aí a rede vem aberta. E nessa que vem aberta, ela vem trazendo toda a sorte de peixe. E aí ele vem trazendo muito peixe, eles vêm puxando a rede, ali quebrando as ondas, trazendo. E essa era a maneira mais eficiente naquele tempo de fato pescar. Né? Era melhor do que ficar lá o dia todo com o anzol dentro d'água e não pescar nada. Então eles esticavam ali a rede de 100 metros e aí arrastavam a rede para cá. Então, geralmente os pescadores mais experientes ali, eles procuravam as condições perfeitas. Eles faziam a identificação prévia, eles iam lá no mar para olhar ali como é que estava o mar. Eles olhavam ali, ali tem um cardume de peixe, então a gente vai lançar a rede por ali para cercar aquele cardume de peixe. Porque esse era o grande lance, era pegar ali um cardume de peixe, porque quando pegava um cardume de peixe vinha muito peixe. E aí eles faziam isso, né? Porém, uma vez lançada essa rede no mar, várias espécies e tipos de peixes eram pescados. Obviamente, todos esses peixes vinham misturados na rede. Então, eles eram levados para a praia para que houvesse essa seleção aqui que a palavra fala para a gente. Em outras palavras, a rede trazia peixes bons e peixes ruins, né? E aí nós devemos nos lembrar também que muitas espécies eram consideradas impuras para aqueles homens, porque aqueles homens eram judeus, né? E aí tinha não somente os peixes que não eram bons, até era bom de comer, mas só que como eles eram judeus, eles não comiam os tipos de peixe. Peixes sem barbatana, peixes sem escama, eles não podiam ser utilizados. Então o que eles faziam? Eles deveriam ser lançados novamente ao mar. E os peixes comestíveis, os peixes que davam para eles comercializarem, eles eram separados num balde. Eles eram separados em um barril. E quanto aos demais, eles eram descartados ali. E essa é a ideia. Isso aqui é a ideia. Essa seleção ela deve ser mantida aqui em nossas mentes para que a gente venha entender o principal ensino dessa parábola aqui, que é trazer clareza, que é focalizar aqui no juízo final. Porque no juízo final será dessa maneira. Seremos separados ali. Usando elementos do cotidiano dos discípulos, Jesus ele conseguiu aqui ensinar e comunicar uma verdade espiritual para aqueles homens de uma tarefa, que essa tarefa seria confiar no Senhor. Trazer ali para aqueles homens que eles precisavam confiar em Deus e confiar nesse reino, pois um dia eles seriam separados. Nós devemos pescar homens com a pregação do Evangelho da salvação. Devemos convidar todos ao arrependimento, sem distinção, assim como essa rede é lançada. Mas devemos apontar para a forte realidade que o grande dia do juízo virá. Isso não deve ser omitido, meus irmãos. O grande dia do juízo virá. Então não tem como a gente dizer assim, não, vem
vem porque vai ser de boa. Aí tu pode ficar igual crente São Raimundo, o pé na igreja, tu no mundo. Não, tem que dizer para ele, vem, mas saiba que o dia do juízo virá. E nesse dia, então, os ímpios serão separados ali dos justos. A parábola da rede é semelhante à parábola do joio e do trigo, que o pastor pregou aqui na semana passada. Revela que a igreja visível é formada de convertidos e não convertidos. Revela que a igreja é formada de bons e ruins. Muitos são arrastados pela rede pescadora do evangelho. E nessa rede vem verdadeiros convertidos e supostamente convertidos. Somente na consumação dos séculos é que os maus serão separados dos justos e serão lançados na fornalha. Assim como diz aqui essa parábola. Quando olhamos a parábola da rede, meus irmãos, nós somos desafiados a aguardar com esperança e confiança o dia que seremos reunidos como justo na vida eterna. Isso não pode ser algo que venha gerar medo em nossos corações. Isso tem que ser algo que tem que ser esperançoso para nós. Porque no dia dessa colheita, falando da parábola do joio e do trigo, no dia dessa separação, falando da separação desses peixes, vai ser um dia bom para a gente, bom para aqueles que serviram o Senhor até o fim. Então, se você serve o Senhor até o fim e vai permanecer até que Ele volte, isso precisa ser um dia para vocês de grande alegria. O dia dessa separação é o dia que daquele dia em diante viveremos com o Senhor na casa do Pai. Amém? Então isso não pode nos trazer medo. O juízo final, meu Deus, será que eu vou passar ali? Nós somos filhos de Deus. Se nós somos filhos deles, nós sabemos o que nós estamos fazendo aqui. E nós não devemos temer esse dia, e sim ansiar por esse dia. Eu li um livro com os meus filhos há algum tempo atrás, fazendo um devocional para ele, e algo me chamou a atenção. E eu falei assim, a primeira oportunidade que eu tiver, eu vou falar isso aqui para a igreja. Porque, em poucas palavras, aquilo ali trouxe esperança em meu coração. E aí também, quando eu tive a oportunidade de falar para os meninos do Palavra que diz não, dos juniores aqui, eu também falei. Falei que quando a gente chegar em nossa verdadeira casa, na Nova Jerusalém, a sensação que nós teremos ali é uma sensação, sabe aquela sensação de quando você chega em casa, no dia de cansado de trabalho, que você deita na sua cama e que você fala assim, meu Deus do céu, eu estava esperando por esse momento. Sabe aquela sensação que você chega cansado, ali fadigado, que você não vê a hora de deitar na sua cama, e quando você deita na cama, você se deleita com aquele momento de falar assim, enfim, em casa. É essa a sensação, meu irmão. Mas não é só aquela sensação pequena que a gente sente aqui, que é só ali um escapezinho, uma válvula de escapezinho, só para a gente começar na segunda-feira a trabalhar de novo. Não, mas é uma sensação 1 milhão de vezes mais do que aquela. É algo prazeroso, é algo que a gente vai se deleitar na presença do Senhor, é algo que nós vamos chegar lá e falar assim, meu Deus do céu, eu esperava por esse momento. Então, o juízo final ele não pode nos trazer medo, ele tem que nos trazer esperança, ele tem que nos trazer deleite. Então é essa imagem que vocês precisam ter. Toda vez agora que vocês forem deitar na cama de vocês vão se lembrar disso que eu falei, mas é para vocês se lembrar mesmo. Porque quando eu li aquilo ali, eu fiquei impressionado com aquilo ali, porque eu estava lendo cansado, estava lendo quase dormindo. E aí quando eu disse, gente, eu estou nesse momento. Eu disse, vou sentir isso aqui 1 milhão de vezes mais, sentir esse anseio aqui de deitar na minha cama. É muito maravilhoso. Então, meus irmãos, que vocês possam sentir isso também. Sentir, querer esse prazer de estar com o Senhor. Nós devemos ansiar, escolher essa colheita, nós devemos ansiar essa separação aqui que vai ser feita, porque um dia nós viveremos juntos eternamente. Amém? Glória a Deus. E aqui, gente, ainda não vamos passar para a terceira parte, ainda vamos ficar aqui na segunda parte. Tem aqui um brinde, tem um brinde aqui, do versículo 51 a 52. O versículo 51 a 52, ele diz assim, então pergunta Jesus, vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. Ele lhes disse, por isso todo mestre da lei
Instruído quanto ao reino dos céus é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. O versículo 51 e 52 é como se fosse ali uma aplicação dessas 7 parábolas. Ele vem falando sobre 7 parábolas. E aqui no final ele pergunta se vocês entenderam, né? E eles vão dizer o que assim? Sim, né? E aí ele fala, vocês entenderam? Ele fala assim, sim. Conforme eles falam que entenderam, Jesus compara ele como o mestre da lei. Mestre da lei aqui não quer dizer que eram de fato aqueles homens que acusavam Jesus, mas quando ele se refere ao mestre da lei, ele fala sobre a inteligência daqueles homens, pois eles eram homens estudiosos, de fato. Em outras traduções, ele vai dizer aí escribas da lei, né? Ele fala assim, aí ele fala, Jesus compara eles como mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus. Ele vai dizer, e ainda também compara esse mestre da lei, né, com o dono de uma casa, ou com, em outras traduções, vai dizer pai de família, né, que tira do seu tesouro, ou em outras traduções, celeiros, né, coisas novas e coisas velhas. E aí, né, trazendo aqui para o nosso português para a gente entender, ou seja, ele diz assim, se vocês entendem tudo o que eu disse, ou seja, as parábolas, se vocês entendem isso, vocês são homens versados na inteligência, vocês são homens entendidos, vocês são homens conhecedores, tanto do Antigo Testamento, quanto das coisas que está se fazendo nova aqui, que no caso eram as parábolas que eles estavam pregando, né, ali naquele momento, que depois viria a ser ali o Novo Testamento. Então ele diz para eles que eles eram homens conhecedores da palavra de Deus, tanto do Novo quanto do Velho Testamento. Mas podemos tirar alguma coisa aqui dessa aplicação? Sim, nós conseguimos sim tirar aqui, porque isso aqui foi uma aplicação que Jesus fez para eles. E nós conseguimos tirar algo sim. Sim, nós podemos tirar algo aqui que é muito interessante de falar, que é sobre o Antigo e o Novo Testamento, o quanto eles se complementam, o quanto eles fazem ali um cânon completo, um complementa o outro, e aquele que lê, aquele que estuda, né, o Antigo e o Novo Testamento, e abrange ali aquilo ali como um completo, é um homem como se fosse um mestre da lei, é um homem como um escriba, é um homem versado no conhecimento e um homem inteligente. E nós precisamos buscar isso, meus irmãos, nessa pequena aplicação. Jesus nos mostra que nós precisamos buscar isso, ser profundamente conhecedores da sua palavra. Não só do Novo Testamento, não só do Antigo, mas de tudo, no completo. Então nós precisamos buscar esse conhecimento. Amém? Isso aí foi um brindezinho que ele deixou aqui pra gente. E agora nós vamos para a terceira parte. Nessa terceira parte, nós vamos falar aqui sobre a rejeição de Jesus na cidade de Nazaré. Nazaré, ela foi uma cidade que conviveu, uma cidade que mais conviveu ali com Jesus. Ali Jesus, ele passou a sua infância. Ali Jesus, ele viveu a sua juventude, ali ele se tornou um homem até os 30 anos. Ali ele foi carpinteiro na cidade de Nazaré. Dali ele saiu para iniciar o seu ministério público por outras cidades. Mas a cidade de Jesus não o reconheceu como o Messias, por isso ele foi expulso dali, pela incredulidade daquele povo. Nesse tempo, Jesus ele já havia se manifestado plenamente, nesse tempo aqui que a gente está lendo aqui o capítulo 13. E ao mundo ele já havia feito milagres em Cafarnaum, na cidade que era ali 30 quilômetros próximo de Nazaré. Ele já tinha feito vários milagres naquela altura, nessa altura aqui dessa passagem. E o povo ele tornou-se incrédulo por causa da origem de Jesus. Víamos aqui que ele era um carpinteiro, que ele era filho de Maria, cujos seus irmãos estavam ali no meio de todos. Além do mais, Jesus ele não tinha estudado ali numa escola rabínica, ele não era ali um cara como um escriba, né? Ele não podia, eles não olhavam para isso e falavam assim, mas de onde que saiu tudo isso?
Se ele nunca fez isso, por que que esse cara ele está fazendo tudo isso? E eles não conheciam, não tinham resposta para isso. E por isso eles se enchiam de perguntas. Jesus disse que um profeta ele não tem honra em sua própria terra, pois os seus irmãos não creram neles. Pois os seus amigos não creram nele, os líderes religiosos não creram nele, a família dele não creu nele. Então, a familiaridade, em vez de gerar fé naquelas pessoas, tipo assim, eu conheço Jesus, pô, o cara era muito legal, homem de Deus, mas por aquelas pessoas conhecerem a Jesus, essa familiaridade não gerou neles fé, mas gerou incredulidade. E isso foi que afastou Jesus daquele povo naquele tempo. E aí, vamos ler aqui agora, 53 ao 54. A primeira parte vai dizer assim: quando acabou de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, ele começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam, né? Nós vamos parar bem aqui no perguntavam. Todos ficaram admirados. Jesus ele já havia sido expulso da sinagoga de Nazaré no começo do seu ministério. Não sei se vocês já assistiram aí o filme The Chosen. Tem essa parte lá, onde Jesus ele chega lá na sinagoga, ele começa a falar, né? Lá e tal, que ele era o Filho de Deus, e eles começam a dizer assim, não, blasfêmia, fala que você não falou isso. Aí ele diz, não, eu sou o Filho de Deus. Eu sou o que os profetas apontaram. E aí eles levam o Senhor Jesus para jogar ele de um penhasco, né? Eles iam ali matar Jesus. E aí Jesus sai ali andando pelo meio do povo, né? E ninguém entende ali o que aconteceu. Mas é meio que essa situação aqui que acontece. Naquela ocasião eles quiseram matar eles quiseram atirar ele ali do penhasco, pois ele afirmava que ele era Filho de Deus. Então Jesus mudou-se para Cafarnaum. E agora, Jesus vai outra vez em Nazaré, dando ali ao povo uma nova oportunidade. Ele falou assim, o povo tentou me matar aqui um tempo atrás, mas eu vou voltar aqui, né? Eu vou voltar lá, vou ver como é que o povo está. E aí ele volta para Nazaré. Nazaré era uma cidade que ela teve o privilégio, a cidade que era a mais privilegiada do mundo. Por quê? Porque Nazaré teve ali entre eles um menino que se tornaria o salvador de todo mundo. Então, Nazaré, as pessoas que moravam ali conseguiram presenciar aquela criança crescer, conseguiram presenciar ele na sua infância, na sua juventude, e ali, ele permitiu ali que os nazarenos olhassem a face de Deus naquela criança. Porém, né, não teve jeito. Aquele menino cresceu no meio deles, aquele menino ele virou um garotinho, ele virou um garoto, virou um jovem, virou um adulto, né? Mas não teve jeito. Por 30 anos, quando ele lhes anunciou o evangelho, eles rejeitaram tanto a mensagem quanto o mensageiro. Eles admiravam a sua sabedoria e o seu poder, mas rejeitaram a sua mensagem. Olha como ele diz aqui nesse versículo que a gente acabou de ver. Ele disse assim: todos ficavam admirados e perguntavam. Tipo, eles estavam ali, eles olhavam para Jesus, eles olhavam os seus milagres, ouviam falar sobre ele, eles ficavam admirados com aquilo ali, mas eles não acreditavam. E aí, eu trago uma aplicação para vocês, porque às vezes, quando eu e o Pedro, quando a gente está na casa de alguém fazendo algum serviço, né, as pessoas falam assim, vocês são crentes, né? Não é crente não, é evangélico. Vocês são evangélicos. A boca do pessoal fala isso. Vocês são evangélicos, né? A gente fala assim, dá para perceber. Eu admiro muito os evangélicos. Gosto muito de conversar com o evangélico. Admiro muito o evangélico é gente de Deus, e não. Então são pessoas que de fato admiram Jesus, admiram o seu povo, mas não creem, mas são incrédulos. Igualzinho aqui nesse tempo, eram pessoas que admiravam Jesus. Meninozinho aí, filho de Maria. Menino bonito, rapaz. Cresceu aqui entre a gente, está aí operando milagre. Mas ninguém crê nele. Era como se falasse assim, é o Pedro, filho de Rose, irmão de Cauã, irmão de Safira. Mora bem aqui no bairro de Fátima, mas ele está operando milagre. Não, eu não creio.
Era como se fosse mais ou menos isso, era algo de pessoas do nosso meio. E por isso eles não acreditavam. Ele até falava assim, não, mas o Pedro é um cara bacana, o Pedro é um cara legal, mas eles não criam no Pedro. Estou comparando ele com Jesus, estou te dando uma moral aqui, viu, Pedro? Só para trazer para a gente. Mas era basicamente isso, era alguém que estava ali no meio deles, e por isso eles não criam nele. E aí, no 54 ao 57, ele vai dizer, ele vai continuar aqui, de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro, né? Não é este filho de Rosa? Não é este o filho do carpinteiro? Não é este, não é a sua mãe Maria? Não é o seu irmão, os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E eles ficavam escandalizados por causa dele. O povo de Nazaré, o povo de Nazaré conhecia que Jesus fazia as coisas extraordinárias. Tinha uma sabedoria ali sobrenatural, fora do normal. Eles levantavam várias perguntas. De onde ele vem? De onde ele vem? Não. Esse aqui não é o Jesus? E aí, ele não é o filho de Maria? Não é aqui o filho do carpinteiro, rapaz? E aí eles levantavam ali várias questões, mas eles tinham a cabeça cheia de perguntas, porém os seus corações estavam zero, estavam secos de fé. Eles se faziam muitas perguntas porque eles se admiravam com aquele homem, mas os seus corações estavam vazios de fé, porque eles não puderam explicar. Então eles o rejeitaram, eles não puderam explicar quem era aquele homem, por que ele estava fazendo aquilo ali, e o que eles fizeram, ao invés de crer, eles o rejeitaram. O contraste entre o humilde carpinteiro, o homem que era um carpinteiro um tempo atrás, filho de um carpinteiro, filho de Maria, a um profeta sobrenatural, foi muito grande para eles e eles não compreenderam. Então eles escolheram a descrença ao invés de crer, ao invés de colocar a fé deles em práticas. E aí, Jesus, ele fica admirado. A palavra de Deus diz assim, que Jesus ficou admirado com aquilo ali, porque ele não imaginou que depois de um tempo ele voltaria lá e o povo ainda ia não crer em tudo que ele falava. E aí lá em Marcos 6,6 fala assim, Jesus se admirou. E aí Jesus ele fica admirado com isso. No 57 ao 58, ele vai dizer, e ficavam escandalizados, mas Jesus lhe disse, só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra, e não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade daquele povo. Quão terrível, meus irmãos, e desastroso é o pecado da incredulidade. A incredulidade, ela rouba dos povos e do povo as maiores bênçãos como um princípio que a gente entende que aqui, quando você tem fé, né, o milagre ele vai ali até você, porque você tem fé. O poder, o milagre, ele segue ali a fé das pessoas. Então, quando você não tem fé, quando você é incrédulo, não tem como Jesus operar milagre. Na maioria das vezes, Jesus ele operou milagres em alinhamento com a fé das pessoas. As pessoas triscavam em Jesus e falavam assim, eu creio. E ele fala, você será curado. Mas se a pessoa não tem fé, se a pessoa é incrédulo, não tem como curar. Jesus ele não estava disposto a fazer milagres onde as pessoas o rejeitavam por preconceito e incredulidade. Na ausência da fé, Jesus não poderia fazer a obra poderosa dele, segundo o seu próprio ministério. Pois operar milagres onde a fé é ausente, na maioria dos casos seria meramente grave, seria agravar ali a culpa dos homens e endurecer o coração daqueles homens, porque se aqueles homens não tinham fé, como é que Jesus ia chegar e liberar a cura sobre a vida deles? E os homens iam falar assim, não, fui curado de boa, não precisei nem ter fé. Então aquilo ali endureceria o coração daqueles homens. A incredulidade é o mais tolo e inconsequente dos pecados, pois leva as pessoas a recusarem as mais claras evidências de quem é Deus, de quem é Jesus.
levam as pessoas a fecharem os olhos para os mais lindos testemunhos de vida, levam as pessoas a crer em algo enganoso e não no que é verdadeiro. E o pior de tudo, a incredulidade, meus irmãos, é um pecado comum. É o pecado mais comum que existe, a incredulidade. Milhões de pessoas são culpadas com a incredulidade. É um pecado comum, que por muitas vezes existe até dentro da própria igreja. É o pecado da incredulidade. Portanto, para finalizar, ao contemplarmos aqui a passagem da rejeição aqui de Jesus em Nazaré, nós somos desafiados a nos examinarmos. Examinar os nossos próprios corações e atitudes em relação a Jesus, que nós possamos estar abertos, que nós possamos estar aqui com as mãos abertas, olhando para a sua obra, esperando a obra dele em nossas vidas, olhando além da aparência, olhando além do conhecer, porque às vezes quando a gente conhece a pessoa, a gente não crê muito naquela pessoa, então a gente tem que enxergar além de tudo isso, porque a familiaridade e o preconceito, ele não pode nos parar, muito pelo contrário, a familiaridade precisa abastecer a nossa fé, como foi o contrário aqui com essas pessoas. E por fim, meus irmãos, que possamos receber a mensagem e os milagres de Jesus com fé e admiração, permitindo que Ele transforme a nossa vida e nos conduza a uma vida plena com Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Vamos orar?